Olá, tudo bem? Você conhece o Novell Filer? Você, gestor de TI, quer entregar uma solução aos seus usuários finais onde eles possam acessar e compartilhar arquivos de forma segura, mas só conhece o Dropbox? Nesse webcast gravado por mim, conheça o Novell Filer, onde ele pode fazer isso e muito mais. Eu sou o Ricardo Lima, engenheiro de vendas da Novell, e esse é mais um dos webcasts do canal Novell Brasil. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Quem está falando aqui é o Ricardo Lima, engenheiro de sistema da Novell do Brasil. E iniciaremos aqui mais um webcast para clientes para falar sobre o Novell Filer. Está uma bela manhã de sol aqui em São Paulo, diretamente do escritório oficial da Novell do Brasil. Quero agradecer imensamente a presença de todos aqui e já adiantaria que, se caso tivermos algum problema com o link ou Litindão, é devido à quantidade de pessoas conectadas no momento. A gente tem uma aderência de algumas centenas de pessoas e gostaria de agradecer cada uma aí pelo tempo, pelo tempo cedido aí ao nosso bate-papo de hoje. A apresentação é rápida, tá? Separamos uma hora aí para conversa, mas obviamente a apresentação termina antes disso e a gente deixa um tempo no final para perguntas e respostas aí. Vocês perceberam que há um chat ao lado para poder deixar perguntas ou dúvidas ou sugestões, qualquer tipo de mensagem. Então podem enviar aqui. Como vocês podem ver, podem enviar aí. Se o assunto já for pertinente ao slide onde a gente estiver, eu já respondo já na mesma hora. E se ou não, a gente responde no final aí, todas em ordem de chegada, tá? Meu e-mail está aí na tela. Vocês podem e devem me contactar. Também temos aqui no momento a presença da nossa gerente de territórios, Cristiane Silva, e das nossas aí, ISRs aí do escritório da Novell Brasil, Andréa Garcês e Priscila Blask. Tá? Cristiane acabou de enviar o e-mail dela, a Andréa e a Priscila enviam na sequência para também quem quiser tirar dúvidas de qualquer natureza, tá? Sendo técnica ou comercial, elas encaminham aí para mim ou elas mesmos respondem, ok? Bom, Novell Filer, compartilhamento e acesso seguros de arquivos, ou o título que está na janela de vocês aí, evoluindo a troca de arquivos corporativos. Isso é um assunto, eu não digo relativamente novo, né? Seria uma imprudência falar que troca de arquivos é novo, porque todo mundo faz isso desde que o computador foi criado. A informação tem que ir de um lugar para o outro. Ok, só que de uma maneira simples, segura, voltada para corporações, isso sim é novo. Tá? E é onde nós vamos conversar sobre hoje. Eu vou explicar quais são os motivos disso, o porquê de lidar isso na corporação e o porquê de tratar isso com bastante carinho, porque é uma coisa que envolve aí algumas disciplinas na tecnologia muito sensíveis no que diz respeito a vazamento de informações, como que eu controlo aí informações sensíveis, como que eu ponho limites nos usuários, como que eu faço auditoria e diversas outras coisas, tá? Eu vou começar só explicando aqui o porquê que a Novell está direcionando as nossas ferramentas para o mundo móvel, tá? Vida portátil. Uma das propagandas que a Novell faz também é que quem chama de mobilidade, a Novell chama de vida. Tá? Quem vive hoje sem smartphone? Esquecer o smartphone em casa, a pessoa volta para buscar porque não tem o que fazer. Às vezes ela precisa sair numa reunião, precisa atender aí aos seus compromissos, que muitas vezes estão no celular, até buscar agenda, enfim, diversas ações que smartphones e tablets estão substituindo, às vezes, alguns laptops que profissionais acham muito mais simples trabalhar com tablet.
Então aí a gente tem mais telefones vendidos que pessoas nascidas no mundo, tá? E na parte do Android aí, a gente tem mais de 100 aparelhos diferentes aí de vários fabricantes e operadoras trabalhando com esse sistema operacional. Então é um assunto muito relevante para nós tratarmos aí nas corporações. Ah, Ricardo, mas os smartphones e tablets aí são criados primeiramente para usuários domésticos. Sim, e por isso que nós temos que tratar esses equipamentos que vão continuar sendo direcionados para usuários domésticos, mas como que a gente consegue colocar pelo menos uma camada de segurança para deixar no mínimo aceitável a uma corporação, a uma ferramenta corporativa, tá? E a Novell pode ajudar vocês nisso, né? Entrando na onda mobile com a Novell. Então, o assunto de hoje é esse em vermelho no meio, tá? Que é o pilar de sincronismo de arquivos, tá? Dropbox corporativo, Box, pode dar o nome que quiser, tá? Mas é a maneira que a Novell vai entregar para vocês acesso seguro a arquivos. No canto esquerdo é o o gerenciamento seguro de dispositivos móveis, efetuado pela família ZenWorks aí, tá? Mais precisamente ZenWorks Mobile Management. E no canto direito, a parte de impressão móvel. Então a Novell entrega um escritório ambulante para o seu funcionário, para a sua força de vendas, para o seu time gerencial, etc. Tá? Gerenciando, entregando arquivos e fazendo toda a parte de segurança, entregando arquivos também e permitindo que esse usuário compartilhe ou carregue novos ou edite esses arquivos e dando a possibilidade de impressão móvel de qualquer lugar do mundo. Então, esses três pilares aí, essas três soluções servem aí de base para a estratégia de mobilidade da Novell, ok? Bom, passando essa parte agora de o porquê que a Novell está trabalhando nisso, então vamos agora dizer o porquê que as empresas devem pensar em uma solução de troca e acesso seguro a arquivos, tá? Por quê? Hoje toda corporação tem um servidor de arquivos. Se não tem, eu acho que ela não foi criada ainda. É impossível uma empresa não trabalhar com arquivos de computador aí e não ter pelo menos um repositório central ou distribuído nos escritórios para os usuários compartilharem arquivos, gravarem, colaborarem, etc. Tá? Então, como que isso é feito hoje? Tá? Como os usuários acessam os arquivos? Aí, primeiro, a maioria das vezes, é um escritório dentro do Fire. Né? Você tem lá os famosos mapeamentos, né? Barra alguma coisa, barra RH, G2 pontos, barra financeiro, barra geral, e todos esses meios clássicos de acesso aí. O problema disso é que é uma tecnologia, desse mapeamento, vem desde 1990, né? 1980 alguma coisa, os mapeamentos. E é restrito. Por quê? São protocolos e comunicações que só funcionam dentro do Fire, vocês estão na mesma rede. E se você está no celular no aeroporto? Se você está na sua casa pelo navegador? Como que você faz? Ao longo dos anos, isso foi criado aí mecanismos para facilitar esse acesso que antes era engessado somente dentro da empresa. Então, aí empresas de telecom criaram o protocolo VPN, né, ou a tecnologia VPN, Virtual Private Network, que simula, literalmente, um usuário fora da rede estando dentro da rede, ou seja, já que a gente não consegue criar uma coisa melhor, vamos simular que o usuário está aqui dentro e está tudo certo. O problema é que é lento, você demanda aí de uma infraestrutura aí parruda, separada, que algumas empresas não conseguem arcar com isso, porque o licenciamento é caro, os players no mercado aí que fazem isso cobram caro no equipamento dedicado, o usuário final tem que ter um conhecimento básico, um treinamento básico para poder operar isso, tem que ter ideias de como isso funciona.
Porque muitas vezes, entra naquela página, naquele client, coloca aquele endereço da VPN, usuário e senha. Então, o usuário ele não sabe que VPN, às vezes ele não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo. Então, para você explicar para o usuário o que é uma VPN, é complicado. Ó. E todo compartilhamento é feito pela TI, ou seja, eu sou do financeiro e a Cristiane aqui é do RH, como que eu passo um arquivo para ela, um arquivo grande? Passo por e-mail? E se o arquivo for muito grande? E se eu não puder passar esse arquivo sensível por e-mail? Então, na hora que eu preciso de criar um compartilhamento novo, enviar, tem que abrir ticket, tem que ligar no helpdesk, também é rígido, ou seja, o usuário não tem autonomia para fazer uma coisa simples que ele já poderia fazer, ele tem autorização para fazer. E os usuários acabam transformando o e-mail em file server. Tá? Eu duvido aqui quem nunca enviou um e-mail, quem está conectado aqui nunca enviou um e-mail para ele mesmo. Ou seja, quem precisa acessar um arquivo fora de casa, acabou enviando rapidinho um e-mail para eu mesmo para poder acessar. Tá? Legal, você gastou aí um recurso caríssimo num sistema de e-mails que chama storage. Tá? E pior ainda, e se essa pessoa for um gerente e enviou um arquivo para a equipe dele, todo mundo que dá reply atualizando esse documento, e todo mundo vai receber uma cópia disso. Imagina, no final do dia a pessoa tem 82 e-mails com anexo para cuidar disso. Tá? E se for uma corporação grande, o limite de caixa postal aí já não é grande. Então isso daí enche em 3, 4 dias. A pessoa tem que ficar fazendo aí uma faxina toda semana para poder apagar o que ela acha que não é interessante, né? Mas deveria. Se enviar, ela recebeu esse arquivo com essa notificação, então pode ser relevante. A pessoa fica nesse dilema aí, né? De que como que eu faço? Como que eu faço? Como que eu acesso? Como que eu mudo? Se o usuário não está contente, então o que ele faz? Ele acaba sendo criativo. O usuário final é uma coisa impressionante. Ele é igual água, ele acha uma fresta e vai embora. Por quê? Ele é bombardeado de tecnologias hoje em dia. Hoje, primeiramente, ele pega o cartão de crédito dele, vai numa loja de departamento e sai com um tablet novinho em folha. Às vezes ele não sabe para que ele vai usar, ele vai descobrir na hora. Mas ele acaba descobrindo. Por quê? Ele cria uma conta na Apple, ele recebe aí um disco virtual de 5 gigas. E ele tem Skype, ele recebe aí que agora é Skype Microsoft, ele acaba recebendo também o SkyDrive aí de alguns gigas. Dropbox, Google Drive, Box, enfim. Usuários, eles acabam sendo forçados a testar alguma coisa, eles veem que é fácil e acabam gostando. Lógico que acabam gostando. Quem que não vai gostar de uma ideia de eu gravar alguma música num celular e em casa também acessar essa mesma música porque foi sincronizado para um disco externo? É bacana. E eles acabam levando isso para dentro das corporações. Manda para mim aquele arquivo, fulano. Mando, coloquei lá no Dropbox, pega lá, vou te dar o link. Então acaba sendo uma coisa útil. Tá? Legal. Então o usuário é criativo, acaba funcionando, acaba sendo produtivo. Por outro lado, acaba sendo um desafio para a TI. Ela não pode bloquear isso a primeiro momento. Se bloquear, ela vai acabar arrumando aí problemas com os usuários finais. Os usuários finais vão reclamar para o time gerencial. O time gerencial vai fazer o quê? Ou briga para a TI liberar, ou ele vai perder produtividade. Produtividade, faturamento, produção acaba valendo em cima de TI algumas vezes. Então o administrador acaba ficando aí com um abacaxi para descascar na mão. Preciso entregar uma produtividade para o time, só que em contrapartida, se tiver algum problema, a culpa é minha. Então, arquivos corporativos copiados na nuvem, controle inexistente. Se o usuário é mandado embora, como que eu deprovisiono a conta do Dropbox particular de um usuário? Como que eu faço isso? Legal, não faz. Então, risco de compliance é uma coisa horrível. Se a empresa ainda sofrer auditoria, ela vai ser escorraçada pelo auditor. Eles vão falar, o que você está fazendo? Você está ficando louco?
Então, é um desafio enorme para os administradores de TI. Tá? Então, aí acabam surgindo aí alguns serviços em cloud aí, já voltados para empresas, etc. Só que tem um pequeno problema aí, né? Eu não vou nem comentar essa história de Edward Snowden, de auditoria, né? Tá mais para uma invasão de dados de acessos de empresas norte-americanas, etc. Eu não vou nem comentar sobre isso. Mas suponhamos que mesmo se não houvesse esses problemas, os serviços em nuvens eles também são um pouco limitados. Tá? Você está dependente total de uma infraestrutura externa, tá? Que você não sabe isso como é lidado, não sabe como é o backup, não sabe onde fica esse hardware, como é esse hardware, quem que cuida disso. Quanto que ganha um administrador para mexer nos meus dados e o que me garante que ele não vai ser corrompido para poder vazar alguma coisa? Brechas de segurança, tá os patches todos aplicados? Né? Quem que gerencia isso? E compliance? Enfim, não tem como ter essas garantias. E a única garantia que a gente sabe que vai ter é dentro de casa. Né? É igual ao restaurante. Você nunca vai saber se aquela comida ou aquela salada está bem lavada. Só vai ter certeza absoluta se você fazer. Então, para esse tipo de acesso, as empresas estão procurando rodar isso dentro. Tá? Dá para fazer? Dá. E muito bem feito com a novela. Tá? E de outra maneira, uma coisa besta que muita gente às vezes não pensa é o seguinte: legal, contratei um serviço na nuvem. O usuário ganha uma conta em branco, um zero. E os arquivos que ele já tem? O que ele vai fazer? Os arquivos pessoais dele, nos meus documentos, ele copia e cola ali na pasta onde vai ser sincronizado. Ah, que legal! E todo o servidor de arquivos corporativo vai para onde? Legal, não vai. Então o usuário vai acabar duplicando dado, porque a vida dele corporativa não está só nos meus documentos, também estão nos mapeamentos. Então, na hora que ele precisar acessar esse fora, ele vai ter que copiar e colar de um lugar para o outro. Né? Vai duplicar esse dado. E onde ele vai começar a mexer? Vai começar a mexer na nuvem. E no compartilhamento estático, que os outros usuários também vão ter acesso. Vai ficar desatualizado. Ele vai ter que gerenciar isso. Enfim, não funciona, é uma porcaria. Tá? E que usuários que vão poder se beneficiar disso? É uns exemplos de uso aí. O cara de vendas. Bob está no aeroporto e precisa editar um arquivo. Né? Ele está com o iPad segurando. Como que ele vai fazer isso? Tá? Líder de projetos, líder de projetos aí, gerente de projetos. Ela precisa abrir um diretório aí no servidor de arquivos, colocar um workflow lá dentro e compartilhar com os usuários, né? Como que ela faz isso de uma maneira simples, tá? Legal. E o cara de marketing? O João precisa tweetar um link, tá, para parceiros lá no Twitter corporativo da empresa, com um link para download de um arquivo grande, provavelmente um prospecto, um Media Kit, uma coisa um pouco mais pesada, e como que ele vai hospedar isso para fora. Né? Então são exemplos aí que às vezes a gente para pensar, sobrecarrega muito a equipe de TI para tratar essas coisas. Então, o Gartner mesmo já recomenda que empresas devem instalar soluções ou serviços EFSS. EFSS é a sigla que o Gartner usa para Enterprise File Synchronization and Sharing, ou seja, é um serviço corporativo de sincronização e compartilhamento de arquivos, tá? Que as empresas têm que implementar isso para assegurar a informação, os ativos, né, as informações da empresa. E, ao falhar nessa ação, estão deixando as empresas sensíveis a vazamento de informações aí, por terceiros, em serviços em nuvem. Então, você pode dizer aos usuários que eles não podem fazer, mas você precisa dar uma alternativa. Também é complicado. Eu vou bloquear tudo. E o usuário vai começar a fazer o quê? Vai começar a ir para o e-mail. O e-mail não pode. Vai começar para pendrive. Pendrive não pode. Aí ele para de trabalhar. Simplesmente ele não faz mais aquela ação. Então, é extremamente importante adotar uma solução com experiência Dropbox, ou seja, uma coisa fácil, uma coisa colorida,
tá? Uma coisa é Discover Kids, que os usuários, ao bater o olho, ele já sabe já onde estão os botões de compartilhar, acessar, deletar, criar. Ou seja, uma coisa mesmo que ele já conhece pelas redes sociais, pelos discos externos grátis que existem domésticos, etc. Tá? Segundo item, os arquivos devem permanecer internamente, ou seja, eu não quero colocar em nuvem, eu não quero depender de serviços de terceiros, eu quero já utilizar o storage que eu tenho. Tá tudo criado lá, o meu financeiro, o // RH, o // marketing. Por que eu vou criar um storage do zero e falar para os meus usuários ficarem agora duplicando os dados? Tá? Terceiro item, um acesso de qualquer lugar. Ou seja, se eu tiver no escritório interno, eu editar um arquivo, e eu sair dele para um almoço de negócios com o iPad, eu tenho acesso a esse mesmo arquivo atualizado. E quando eu chegar em casa, no meu computador de mesa, também acessar via navegador. Então, um acesso anywhere. Legal. E por último aí, um controle de acesso honrado. Isso é muito importante. Empresas gastam algumas dezenas de milhares de dólares em consultoria para deixar o file server aí tinindo, brilhando. Por quê? É complicado você criar as políticas de acesso. Então, grupo tal acessa tal, grupo tal tem acesso à leitura escrita. Agora, imagina você ter que fazer isso tudo de novo numa base nova. Então, por que a ferramenta de acesso e compartilhamento externo já não se prevalece disso? Certo? É o mais inteligente, já está criado, o dado já está pronto. Por que eu só não aponto isso e a ferramenta se utiliza disso? Legal. Então, para tudo isso, tem uma resposta, chama Novell Filer. É um acesso de arquivos de qualquer lugar. A TI mantém um controle disso tudo e os direitos de acesso continuam honrados. Ou seja, ele é um gateway, ele é um proxy de arquivos onde os usuários podem popular, ler, gravar, compartilhar, comentar, tudo de uma ferramenta dedicada para isso, tá? Ah, como que funciona? Da maneira mais simples e mais enxuta possível. Ele é um virtual appliance, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já vem pronto, você não precisa fazer uma faculdade de 6 anos para poder instalar a ferramenta. Ela já vem pronta, coloca na rede, ela fica com uma perna nos seus servidores atuais, ou seja, no seu Samba, no seu AD, no seu OES, os seus arquivos já existentes. Ele vai ler isso daí e repassar para os clientes. Ou seja, nós não duplicamos o dado, nós trabalhamos com metadados. Ou seja, os arquivos continuam no seu local de origem, com os direitos de sistemas e cotas honradas. Tá? E a partir desse momento, o que você consegue entregar para o usuário final? Tudo. Ou seja, pela internet, 3G, tablet, smartphone, navegador, Mac, BlackBerry, ele consegue acessar os arquivos que originalmente era estático. Ou seja, eu gravo arquivos num // alguma coisa através de um tablet, do smartphone, do navegador. Ou seja, você cria um tunelamento SSL automático via Novell Filer, com todo o sincronismo de LDAP, de AD, de directory, as políticas de acesso compartilhados e sem duplicar dados, ok? E quais são os destaques aí para os usuários do Novell Filer? Obviamente, ele acessa arquivo corporativo de qualquer dispositivo e arquivos particulares também, tá? Eu já explico mais para frente qual que é a novidade do Novell Filer, o que é diferencial no mercado, tá? Compartilhar arquivos tanto internamente e externamente. Ou seja, eu também posso compartilhar, além de pessoas de dentro da empresa, com pessoas de fora. Imagina eu ter que enviar um arquivo para a pessoa de fora somente com o e-mail dela. Então a pessoa vai receber um e-mail com um convite para acessar a ferramenta, tudo auditado da maneira mais corporativa possível, tá? Para poder ter um trace, ou seja, uma auditoria para poder acessar do que está sendo feito no ambiente. O usuário recebe notificações de quando tem
novos compartilhamentos, como a pessoa envia um arquivo para ela. Você pode fazer comentários, ou seja, você evita do usuário usar o e-mail como servidor e ferramenta de colaboração. Lembra que eu falei? O gerente teve 86 e-mails no final do dia com tudo isso. Imagina parar com isso e passar toda essa carga de comentários, notificações. Alterei a linha tal. E-mails desse tipo, parar e enviar para uma ferramenta totalmente dedicada. Você também agrega na sua infraestrutura a busca indexada dos arquivos. Buscas do tipo Google, né? Para quem não conhece o termo busca indexada, buscas do tipo Google, do tipo eu escrever Ricardo Lima e ele buscar aí em tempo real toda vez que eu digito uma letra. E também buscas de dentro do arquivo. Na hora que eu faço uma busca por uma palavra, eu também posso procurar por dentro de PDFs, de docs, de planilhas, tá? Porque, igual eu disse, nós tratamos metadados, então a gente pega muita informação do arquivo e a gente consegue aí fazer buscas em tempo real. Tá? E acesso aos arquivos mesmo offline, inclusive para tablet e smartphone. Você pode fazer download do arquivo no aplicativo local e acessar mesmo sem internet, aí, mesmo sem rede. Idem para desktop. Você pode sincronizar os arquivos com o seu disco local. Ele também tem acesso full aí a todos os seus arquivos que foram sincronizados. Faz mudanças. Quando voltar à internet, ele atualiza aí as informações. Então quer dizer que não é só para acesso móvel isso? Não. O Filer também e deve ser implementado para desktops internos e principalmente para laptops. Eu vou dar um exemplo mais simples possível que já aconteceu aqui com um dos nossos funcionários aqui, Alexandre Barreto, um account executive para quem não conhece. Ele tinha os seus arquivos, né, de trabalho usados no dia a dia no seu laptop e o laptop foi furtado, tá? Isso, acho que tem um erro de grafia aqui, serão furtados essa semana. Então, aqui em São Paulo principalmente, mas essa estatística é dos Estados Unidos. Então, 12 mil laptops e tablets são furtados por semana. 12 mil. Imagina o impacto que tem sobre a TI quando acontece coisas desse tipo. Eu não estou dizendo o impacto financeiro que o notebook custa, porque hoje o preço é relativamente baixo aí, comprado em volume, mas eu digo impacto de informação vazada, de falta de produtividade do usuário. O usuário, além de ficar um tempo sem o notebook até vir outro, ele tem que copiar todos os seus arquivos ou criar do zero. E se o usuário não fez backup? E se ele foi furtado na maleta do notebook, o backup ficava no bolso da frente. Não adianta nada. Então imagina o prejuízo que isso custa. E como vocês podem ver, mais da metade dos furtos acontecem dentro do escritório, dentro do trabalho, né? Em segundo lugar, são furtados aí fora. Aí no caso, em conferências, em reuniões, etc. Então, é um assunto aí muito complicado. Com o Filer, o que acontece? Legal, fui furtado. Ou simplesmente o notebook queimou. Ao receber um novo, basta instalar o cliente do Filer e recuperar todos os seus arquivos aí em poucos cliques, sem maiores complicações. Aliado à encriptação de disco do ZenWorks, também da família ZenWorks da Novell, você não deixa que terceiros se apropriem de informações. O hardware foi perdido, mas o mais valioso que a informação está assegurado de acesso de terceiros e que o usuário autenticado também tenha de volta esses arquivos, ok? Passando agora para uns slides, vamos falar da experiência de usuário do Filer, tá? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí esses screenshots. Então, o usuário pode acessar de pastas comuns, né, integradas ao diretório no Windows, do navegador e de iPad. Como vocês podem ver, a identidade digital é bem parecida. Para o usuário sair de uma plataforma para outra e não ficar perdido. Essa identidade digital ela pode ser alterada de acordo com a
com as cores e o logo da empresa. Ah, Ricardo, posso alterar a cor, botão, nome da ferramenta e fonte? Pode e deve. O usuário tem que se sentir em casa. Então, colocando aí uma ferramenta parecida com o que ele já trabalha hoje, é muito bem aí incentivado, ok? A ferramenta, ela vem também, tá? O Novell Filer, ela vem com um renderizador interno, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto de navegador como para tablet e smartphone, para visualizar um documento, não é preciso ter o software do fabricante do formato do documento instalado. Então, para visualizar um PDF rapidamente, a própria ferramenta já abre para você. Em PowerPoint, uma planilha também. Então vocês não precisam ter ferramentas externas para poder visualizar. A não ser se vocês quiserem editar esse arquivo e gravar de novo. Aí, obviamente, tem que usar uma ferramenta apropriada para editar o documento-alvo. Mas somente para visualização não é necessário. Ok? Aqui é uma tela muito simples de como compartilhar um arquivo. Vocês escolhem um arquivo ou pasta a ser compartilhado, coloca o nome da pessoa, como está indexado, ele já vai buscar automaticamente. Se for um usuário externo, basta colocar o e-mail da pessoa. Vocês colocam um nível de acesso. É visualizador ou é editor? Ou contribuidor? Dependendo do nível de acesso, a pessoa só visualiza ou ela pode editar e carregar novos arquivos ou apagar, tá? Vocês podem configurar também a data de expiração do compartilhamento. Quem aqui trabalha com uns compartilhamentos do tipo temporário, geral, public, boteco, compartilhamento da galera, quem coloca um arquivo para um outro setor pegar, muitas vezes esquece de apagar isso daí. E o administrador, como que ele lida com isso? Ele vai olhar lá no final do mês e olha aqueles 15 gigas de arquivos temporários com um monte de coisa. Como que ele vai apagar aquilo? Ele não sabe quem está acessando, quem já copiou, então acaba deixando, né? Aqui não, aqui você já edita a expiração disso e pode falar, daqui 20 dias, 30 dias ou uma semana pode matar esse compartilhamento. E também pode editar aí um recado para a pessoa que ela vai receber isso em tempo real. Se ela estiver logada, é aberta uma janela como se fosse um Messenger e ela recebe a mensagem. Olha, Ricardo compartilhou um arquivo com você, clica aqui. E se ela estiver offline, ela também recebe por e-mail, tá? Ela pode saber isso depois. Tá? E num compartilhamento, você também tem uma área de comentários, como vocês podem ver aí. É um chat mesmo. A pessoa pode colocar foto, trocar o nome, etc. Ou esse nome pode ser sincronizável pelo LDAP, pelo AD ou EDIR. E a pessoa pode ir comentando, dando reply, para evitar, igual comentei, de fazer isso por e-mail. Editei a página tal. Aí a pessoa responde, pô, mas tá faltando a outra página. Ok. No final do dia, na única mudança, tem 7, 8, 9 e-mails. Então vocês evitam com os comentários nos compartilhamentos. Aqui uma tela para vocês, como vocês podem ver, da busca indexada, né? Todo o sistema, os netfolders, arquivos particulares, podem efetuar busca e tem os filtros aí, buscar por data, buscar por conteúdo, por extensão, e ele busca aí, já categoriza aí que tipo que é o arquivo, é um PDF, é um PowerPoint, etc. Aqui é um menu, tá, do Novell Filer, com as principais, não, são todas as funções. Lembra que eu disse que é uma solução for kids, uma solução simples, que o usuário adote isso da maneira mais rápida e mais simples possível? Então só tem esses 4 botões. Tá? O primeiro, chamado My Files, ou Meus Arquivos, tá? Que a ferramenta também já está em português, são os arquivos pessoais. Tá? Ela também pode se integrar ao Home Directory, ou seja, aquela parte que vem vazia para o usuário. Igual quando ele assina um Dropbox aí. Vem vazio e ele pode começar a carregar com arquivos particulares. Se a empresa trabalhar com Home Directory, aí já vai ser populado com os arquivos pessoais dele, que ele já existe, aí já está mapeado. Tá? Então já nasce com o Home Directory se a empresa tiver. O segundo botão aí, o do meio,
é o shared with me, ou seja, o que foi compartilhado para mim. São arquivos e pastas que outros usuários enviam para você quando eles querem compartilhar alguma coisa. Então, fulano de tal compartilha uma pasta com você, então o acesso vai ser daí de dentro. Ou seja, você não precisa ir para outro lugar, está tudo na mesma ferramenta. Idem para quando você envia para uma outra pessoa, que é o terceiro botão, que é o Shared by Me, ou seja, o que foi enviado por mim. Porque lá é onde vão ter o chat, por exemplo, que você fala com outras pessoas. E lá também onde você pode adicionar ou remover arquivos, as permissões e também matar o compartilhamento. E o quarto e último botão são Net Folders ou pastas de rede aí na versão em português da ferramenta, que são literalmente as pastas compartilhadas com a que a administração fez. O G dois pontos barra financeiro, barra alguma coisa, então eles vão ser mapeados aí dentro, que também pode ser compartilhado com outras pessoas e você vai aparecer esse compartilhamento não Shared with Me, ok? Basicamente a parte técnica é essa, tá? É 20 mil pés, então não tem muito o que falar, a ferramenta ela é muito simples e o licenciamento também acompanha essa simplicidade. Por usuário interno, tá? Simples. Usuário externo não é cobrado, tá? Nem usuário público. Por quê? Suponhamos que vamos supor, né? Vamos supor que uma empresa aí tenha 500 usuários no Active Directory, ou no EDIR, ou no OS. Ele sincroniza os 500 usuários dentro do Filer. Só vai ser cobrado esses 500, tá? Mesmo se algum usuário convidar um usuário externo, um parceiro de negócios, um cliente, um distribuidor, qualquer tipo de acesso, convidar para acesso a essa ferramenta, ele não é cobrado, tá? E o preço é tão barato que a gente só vende em pacote de 50 usuários, ou seja, de 50 em 50. Tá? Preciso comprar para 200 usuários, então são 4 licenças, tá? 4 de 500, licenciado por usuário interno. É muito barato, preço de pessoa física, mais barato que qualquer serviço aí de nuvem corporativa aí de sincronismo de arquivos, ok? Outro assunto também que eu queria falar é quem é usuário OES, tá? Open Enterprise Server ou NAS com manutenção ativa, tá? Está autorizado a utilizar o Filer grátis, tá? Mas tem que estar com a manutenção ativa, manutenção em dia. Não pode estar com licenças vencidas ou aposentadas. Então, usuário, cliente OES e NAS pode usar o Filer for free, tá? É um incentivo da Novell para essa base de clientes a ganharem uma ferramenta, porque ela também vai substituir o famoso iFolder aí que tantos anos foi entregue com o OS, ele vai ser substituído pelo Filer. Então, quem tem OS e NAS vai poder usar o Filer desde que esteja com a manutenção em dia. E também vai ser substituído, vai ser substituto do iFolder, ok? A Cristiane, a Andrea e a Priscila estão aí para quem tiver mais dúvidas sobre licenciamento, mas basicamente é isso, tá? A gente está com um tempinho aí sobrando para quem quiser fazer pergunta aí, quem quiser tirar dúvidas, esse é o momento. Tá? Pode mandar aqui no chat e eu vou ter aí um imenso prazer em ajudar a todos.